Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Galera, estamos aí para mais uma aula das leis de Newton, né? A gente falou a princípio dos conceitos fundamentais da dinâmica, né? Bom dia para quem está chegando, tem no chat aqui no lado, bom dia galera. Tudo de bom, ótima semana, né? Vamos iniciar segunda-feira com tudo, detonando física. Como eu dizia, então, nós já falamos algumas coisas sobre as leis de Newton, de forma geral, assim, né? Primeira, segunda, terceira lei de Newton. Agora nós vamos ter 3 aulas específicas, uma para cada uma das leis. Antes de eu começar a falar dessa primeira lei de Newton, tem um recadinho para vocês aí. Tem algumas tarefas, né, que foram feitas. Muitos de vocês mandaram já diretamente para o meu e-mail as resoluções das tarefas, das atividades. Alguns mandaram para a escola. Eu estou fazendo um levantamento de quantas notas nós já temos, né? Inclusive algumas que foram produzidas em sala de aula antes do período de isolamento, e eu vou fazer esse levantamento e vou passar uma tabelinha para que vocês possam fazer um checklist das tarefas de vocês, ok? Então, em breve vocês vão receber aí via WhatsApp uma tabelinha para vocês preencherem. Os tipos de força, a gente já falou sobre isso, mas é importante revisar aqui essa ideia, tá? Nós temos 2 tipos de força na natureza, né? Que são as forças de contato, aquelas que precisam do contato entre os corpos, e as forças de campo, que atuam à distância. As forças de contato, como o próprio nome diz, são forças que precisam do contato. O conceito de força também é muito importante que você tenha ele na cabeça, né? Eu preciso gravar esse conceito porque força é diferente de pressão. E é muito comum a confusão entre força e pressão. Porque quando a gente sente alguma coisa, por exemplo, alguém empurra a gente, ou eu cutuco aqui, ó, empurro o meu rosto aqui. Isso que eu estou sentindo não é a força, é a pressão, tá? Porque eu posso fazer produzir a mesma força aqui, assim, e a sensação que eu tenho não é a mesma. A força envolvida é a mesma. Esse exemplo aqui da caneta é perfeito, ó. Eu pego nessa ponta com o dedo e depois na outra ponta com o outro dedo. A força que eu estou fazendo aqui para um lado ou para o outro é a mesma força, mas o sentir na pele é diferente. Nesse lado aqui, ó, onde a pontinha é mais fina, está vendo aqui, pontinha fina? Nesse lado aqui eu sinto diferente do que eu sinto neste lado aqui. Nesse lado aqui, ó, eu tenho uma área de contato, a superfície de contato aí é bem maior do que a superfície de contato aqui. Então eu tenho sensações diferentes. Aí eu posso imaginar, né, levado pelo sentimento, que a força nesse lado aqui é maior do que a força neste lado aqui, mas não é. O que você está sentindo é pressão, não é força. Então cuidado para não confundir esses 2 conceitos, de força e de pressão, tá? Não confundindo isso, o que é força? Força é o resultado da interação entre 2 ou mais corpos. Mas eu tenho que ter no mínimo 2. Não existe força num corpo só. Um corpo não tem força. Pode ser o Hulk, esmaga. Não tem. Tá? Ele pode produzir. Quando? Quando ele interagir com algo ou alguém.
Aí eu posso produzir força, mas só ter força não tem essa de só ter força. Então, é resultado da interação entre dois ou mais corpos, e essa interação ela pode ser através do contato ou a distância. Quando que é a distância? As forças de campo. As forças de campo ela pode ser eletromagnética, elétrica e magnética, e pode ser gravitacional, tá? Esses são os os três tipos de força de campo que eu tenho, beleza? O resto, as outras forças são forças de contato, força aplicada, força de atrito, força elástica, essas forças são forças de contato, tá? As forças fundamentais da natureza, lembram? São 4 tipos, a gente separa em 4 tipos. Tem gente que junta aí a elétrica e a fraca, né? Fazendo a força eletrofraca, já vi essas observações, mas a separação são 4 forças. Em ordem decrescente, da maior, da mais forte, da mais poderosa para a menor. A nuclear forte, a nuclear fraca, a eletromagnética e a gravitacional. Nessa sequência aqui de 1 para 4, da mais forte para a mais fraca, você vem das menores distâncias para as maiores distâncias, tá? Quando eu trabalho com grandes corpos, grandes massas, grandes distâncias, a força que manda nesse pedaço aí é a gravitacional. Tipo Terra-Lua, Terra-Sol, Júpiter-Sol, estrelas de nêutron, buracos negros, essas grandes massas, essas grandes distâncias, eu vou falar só de força gravitacional. De eletromagnética é a força de interação entre corpos, normalmente a maioria das forças que a gente vê aí, elas acabam atuando como força eletromagnética, né? Força de atrito, força de contato que eu empurro algum objeto, força eletromagnética. A nuclear fraca é de cisão, de separação entre partículas, e a nuclear forte que mantém o núcleo do átomo coeso, junto, né? Então esses são os 4 tipos de força fundamental que a gente tem aí. Lembrando que elas podem ser de contato ou elas podem ser de campo, beleza? Seguindo? Ok. Então hoje nós vamos falar especificamente da primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, né? É muito utilizada essa lei aí, até para fins de memes e brincadeirinhas na internet aí, né? Eu tô por inércia agora nesse período de isolamento. Minha tendência é ficar deitado, parado na cama, né? Tem gente que tá assim nesse momento, deveria estar assistindo essa aula aqui ao vivo, e vai assistir só depois, né? Só depois é que vai ver essa aula aqui, porque tá por inércia lá na cama. E essa lei da inércia, às vezes ela é um pouco fácil de confundir, tem algumas pegadinhas aí que você tem que ficar ligado, principalmente em questões de vestibulares e coisa e tal. Ok? Aerodinâmica da vaca. Bom dia, beleza. Nas colisões de veículos, as pessoas são projetadas para frente. Se estiverem usando cinto de segurança, o risco de ferimento é menor. Tá aí um desenhozinho, né, uma ilustração. O carro bateu na árvore, o cara estava sem cinto de segurança, meteu a cabeça no para-brisa e saiu voando pelo carro, morreu. Na segunda situação, ele estava com o cinto de segurança, bateu na árvorezinha, o carro se espatifou ali na frente, o mesmo estrago, só que ele ficou amarrado pelo cinto ali, né? E não foi com a cabeça no para-brisa, salvou-se uma alma. Por que os corpos têm essa tendência, né, de parar ou de continuar em movimento? Essa história aí, ela é bem antiga, tá, gente? Essa preocupação, essa curiosidade com o objeto caindo e coisa e tal. Lá na Grécia Antiga, lá 384 a 322 a.C., tem o cara lá que vocês já devem ter ouvido falar em vários conteúdos aí dentro da vida acadêmica de vocês, né?
o Aristóteles. Ele falava de movimento natural ou forçado, era assim que ele dividia. Que movimento natural? Porque as coisas, né, todas, eram compostas de 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Ele dividia desse jeito. Aí a pergunta era, por que a velocidade da pedra aumenta quando ela cai? Se eu pego uma pedra, estou segurando a pedra, solto, ela cai e a velocidade aumenta. E a resposta de Aristóteles era, ela se apressa para chegar à terra, seu local natural de descanso. Ou seja, a pedra é feita do elemento terra. Se ela é feita do elemento terra, a ideia dela é ir para o lugar do elemento terra. Então esse é um movimento natural, buscar o lugar do elemento terra, né? Então a tendência dela era se apressar para ir para lá, para o lugar dela. E todo movimento dessa forma era chamado de movimento natural. Olha só, cada elemento possuiria um movimento natural. Para os corpos celestes, né, estrelas, luas, essas coisas, seria circular em torno da Terra, que era o geocentrismo, né? Para os 4 elementos do mundo sublunar, o mundo embaixo da Lua, o movimento natural seria retilíneo e vertical. Então, água e terra tendem naturalmente para baixo, em direção ao centro do mundo. Ar e fogo tenderiam naturalmente para cima. Então tem aqui terra, água, fogo e ar. Essa é a posição natural desses elementos. E esses elementos, quando um corpo, alguma coisa era constituída maciçamente por um desses elementos, a tendência que ele tinha natural é de procurar o lugar dele. Eu vou para o meu lugar. Onde é o meu lugar? Eu sou terra, é lá embaixo. Então, a tendência é cair. Eu sou ar, a tendência é subir. E esse movimento era um movimento chamado natural. Mas uma pedra, ela pode subir. Pode subir quando? Quando eu jogar. Então, se eu joguei, eu forcei esse movimento. Então, ele tinha essa divisão. Movimento natural, quando ela procurava seu lugar, dependendo do elemento do qual ela fosse composta, ou forçado, natural ou forçado. Esses 2 tipos de movimento que o Aristóteles separava aí e chamava de tendência natural que esses corpos tinham. E isso, gente, permaneceu por muitos e muitos anos, essa observação aí física, né? Muitos pensadores e estudiosos aceitavam essa observação. Aí em 1564, entre 1564 e 1642, nós tivemos este grande pensador italiano, Galileu Galilei. O Galileu, ele fez vários experimentos e ele é responsável por um procedimento científico, aí, uma metodologia de experimentação que é utilizada até hoje, né? Essa forma de ver a coisa, de fazer o experimento, o Galileu é que começou a fazer isso. Então ele usou planos inclinados, né? E ele observava ali que ao descer o plano, ela aumenta a velocidade, que ao subir o plano, ela diminui a velocidade. Isso dava a ideia de que, se você tivesse um plano horizontal, ou seja, nem subindo nem descendo, a tendência era manter a velocidade constante. Uma velocidade constante. Se eu subo o plano, a velocidade diminui. Se eu desço o plano, a velocidade aumenta. Se não tiver subida nem descida. Se eu tiver um plano horizontal, então. Se eu tiver um plano horizontal, então não vai nem aumentar nem diminuir, mas ela vai continuar em movimento. A não ser que alguém pare. Essa é a ideia de Galileu e esse é um conceito de inércia de Galileu, já anterior, né, à publicação de Newton.
antes do Newton falar sobre isso. Ok? O Galileu já fazia essas observações e essas experimentações aí. Já tinha esse conceito de inércia, não definido da forma que Newton definiu, mas já tinha uma definição, né? Nesse texto de Galileu aí, De Motu, ou Motu, sobre o movimento, né? Essa obra não publicada de Galileu, ela tinha 3 leis de movimento. Ó. Todos os corpos caem da mesma altura em tempos iguais. Então, todos os corpos, independentemente do tamanho, do formato desse corpo, tá? Se você observar, existe um vídeo no YouTube aí, deixa eu ver se é esse que eu estou postando aqui, RK, é esse que eu estou postando aqui no chat para vocês aí. Esse linkzinho leva a um vídeo feito pela BBC dentro de um laboratório de vácuo da NASA. Eles soltam uma bola de boliche e umas plumas para ver se com vácuo os dois caem ao mesmo tempo. Esse experimento era proposto de forma imaginária por Galileu, porque na época ele não tinha esse laboratório. Eles usaram até alguns tubos, depois tem um chamado tubo de Newton, para fazer esse experimento, e se observava isso: todos os corpos caem da mesma altura em tempos iguais. Então, se eu pegar da mesma altura uma bola de boliche e uma pena e soltar, o que o Galileu dizia, os dois caem juntos, caem no mesmo tempo. Não é isso que a gente vê por causa da resistência do ar. Se a gente soltar aqui agora, se você pegar aí uma bolinha e uma folha de papel e soltar, você vai ver que a folha de papel vai começar a planar e a bolinha vai cair. Mas isso tem a ver com a resistência do ar e não com a aceleração da gravidade. Outra coisa que ele falava: na queda as velocidades finais são proporcionais ao tempo, ou seja, aumenta do mesmo jeito, com uma taxa de proporcionalidade, que é a aceleração. E os espaços percorridos são proporcionais aos quadrados dos tempos. Esses conceitos que a gente aplica até hoje na cinemática, tem aquela progressão de Galileu que a gente utiliza na cinemática aí, né, até hoje. Isso aqui já estava nessa obra de Galileu, beleza? Uma outra observação que ele fazia, também chamado o princípio da relatividade de Galileu, né? Era isso aqui. Imagina que eu tinha, essa é uma observação ali com Simplício e Sagrado e o Salviati, né? Um barco estava atracado, aqui está ancorado, está no cais aqui, olha só, o Simplício está de fora no porto olhando, o Sagrado está embaixo no barco e o Salviati está lá em cima. O que vai acontecer? O Salviati vai soltar uma bolinha, essa bolinha vai cair aqui, né, até o pé, até próximo de onde está o Sagrado aqui, o Sagredo, sei lá o nome do figura. E quem vai observar, os três vão observar isso. O cara que soltou a bolinha, o cara que está aqui embaixo e o outro que está no gás. Beleza? Aí, numa outra situação, o barco viaja com um movimento se afastando da costa, ali, se afastando do cais, né? E velocidade constante. A velocidade é constante. Aí você tem a mesma situação, o cara solta a bolinha, soltou a bolinha, o barco vai para frente. Que observação vai fazer o Simplício, o Sagredo, o Salviati? O cara que está lá em cima solta, ele continua vendo a bolinha cair em linha reta. O cara que está aqui embaixo, no pé, viajando junto com o barco, onde a bolinha vai cair, ele continua vendo a bolinha cair em linha reta. Já o cara que está no cais não mais verá um movimento de linha reta, ele verá um movimento parabólico, essa parábolazinha desenhada. Por quê? Para ele existe uma velocidade relativa de afastamento do barco. Então, ao mesmo tempo que ele vê
a bolinha aqui caindo, ele também vê a bolinha aqui caindo e indo para frente, caindo e indo para frente, caindo e indo para frente. Essa soma dos dois movimentos projeta um movimento, né, aparenta um movimento parabólico da bolinha. Então esse é o princípio da relatividade de Galileu aí. É relativo ao lugar onde você vê. E é o que você percebe também em lançamentos horizontais, que tem essa figurinha aqui embaixo, ó. Se eu coloco uma bolinha aqui para descer uma rampa, coloquei uma bolinha aqui para descer uma rampa, aí eu faço essa bolinha escorregar, chega no final, ela tem uma velocidade horizontal e ela é lançada. Ao mesmo tempo que ela vai para frente, ela cai. Foi para frente e caiu. Quando você soma esses dois movimentos, você tem essa parábola, e esse arco de parábola, que é uma observação feita por alguém que está no lado de fora, observando, né? Seríamos o Simplício ali do experimento de Galileu. Beleza? Ok? Tranquilo? Aí vem o Newton, entre 1643 e 1687. O Newton britânico, né? E ele publica, ajudado lá pelo Halley, Edmund Halley, ele publica a obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Tá? Nessa obra, ele publica as leis de movimento, como a gente estuda hoje ainda, né? Como a gente estuda hoje, como a gente vê hoje, as leis de movimento são publicadas lá nesse Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, do Newton. Ok? Até saiu aí no início desse isolamento, dizia assim, o Newton, no período de isolamento do não sei o que lá, descobriu as leis, não sei da quanta lá. Ele estudou mais profundamente, fez essa publicação lá também, pelo que consta aí, não sei a total veracidade disso aí, cabe até uma pesquisa sobre o tema, mas houve um período de isolamento também por causa de problemas sanitários nessa época aí que saiu essa publicação de Newton. Quem tiver curiosidade pode até pesquisar e trazer aí pra gente para ver se isso é verdade ou não, né? Tem muita coisa que se fala aí na internet que não dá pra gente acreditar, mas essa é uma das coisas que se falou aí no início desse isolamento que nós estamos vivendo agora em 2020, beleza? Então ele publicou essa obra, e nessa obra ele trazia essas informações aí a respeito dos movimentos, né? E as observações feitas por ele também, experimentos feitos por ele, traziam isso aí, ó, uma tendência de permanecer em movimento ou uma tendência de permanecer em repouso. Se eu coloco o carrinho ali cheio de bolinhas para descer a rampa, a tendência dessas bolinhas que estão ali é permanecer em movimento. Quando eu bloqueio o carrinho, as bolinhas que não estão sendo bloqueadas, elas tendem a manter o seu movimento. É o que acontece naquela primeira imagem que a gente viu ali, quando o carro colide com a árvore, o motorista ou o passageiro, a pessoa que estiver no interior do carro, ela não sofreu a colisão direta com a árvore, o carro que bateu na árvore. Então a tendência dela é manter o mesmo movimento que já tinha. Se o carro foi e bateu na árvore, ela continua em movimento, a não ser que algo externo atue sobre ela para impedir esse movimento. Quem é esse algo externo que vai atuar sobre ela? O cinto de segurança. Então, o uso do cinto de segurança faz com que apareça uma força externa que impeça o passageiro ou o condutor de manter o seu movimento ali, né? De permanecer em movimento. Então a tendência dos corpos é essa: permanecer em movimento se estão em movimento, permanecer em repouso se estão em repouso. Esta é a primeira lei de Newton, tá? Que é chamada de lei da inércia ou princípio da inércia, né?
A tendência de um corpo é permanecer como ele está. Lembra lá que o Aristóteles falava que a tendência era procurar o lugar dele no espaço? Se ele era de terra, procurava a terra. Se ele era de água, procurava a água. Se ele era de fogo, procurava o fogo. Se ele era de ar, procurava o ar. Onde está esse elemento? Qual é o lugar dele no mundo? O lugar dele no mundo é primeiro terra, depois água, porque a água fica em cima da terra, né? Isso é o que a gente vê aí, tem terra, daí tem o mar, isso a gente observa, então tem água, tem terra, a terra está embaixo. Tendência dos corpos que são constituídos maciçamente por terra é ir para o fundo. Se são constituídos por água, ficar em cima da terra. Se são constituídos por fogo, ficar acima da água. E são constituídos por ar, mais acima ainda. Então essa era a observação feita por Aristóteles, e tem muito sentido, né, gente? Se você imaginar um mundo feito por esses 4 elementos aí, tem sentido, é o que você vê. Hoje em dia tem muita gente acreditando em coisas desse tipo ainda, apesar de toda a evolução científica, né? Mas tem ali o sentido, que é o sentido da observação. Eu estou vendo isso, eu estou vendo que uma pedra, se eu jogar na água, ela vai para o fundo. Ela vai para o fundo porque ela não é de água, ela é de terra, e a terra fica embaixo da água. Então o lugar dela é lá no fundo. É natural fazer isso. Essas observações aí era o Aristóteles que fazia. Depois o Galileu já disse que a tendência dos corpos é manter-se em movimento. Não, se ele está descendo uma rampa, a velocidade aumenta. Se ele está subindo uma rampa, a velocidade diminui. Então se ele ficar no plano horizontal, ele tende a manter o seu movimento. Tendência dele é de manter-se em movimento. Tranquilo. Beleza. Então eu tenho 2 suposições. Chega o Newton e faz essa terceira, que a tendência é permanecer como ele está. Se ele estiver parado, a tendência é permanecer parado. Se ele estiver em movimento, a tendência é permanecer em movimento. Agora olhe bem qual é o tipo de movimento que o Newton fala, né? Um objeto parado irá continuar parado. Um objeto em movimento retilíneo e uniforme permanecerá assim enquanto a resultante das forças for zero. Veja essa condição que está no lado aqui, ó. Condições: resultante é zero, referencial inercial. Como assim referencial inercial? Eu tenho que estar olhando esse corpo, estudando esse corpo, num referencial que esteja ou em movimento uniforme ou parado em relação a esse objeto. Não posso estar analisando de um referencial acelerado, tá? Referencial inercial, que obedece às mesmas condições, que não tenha força resultante sobre ele, tá? Então, se não tem força resultante, só as forças que atuam sobre o corpo ali se anulam, a tendência que ele tem é de permanecer parado, ou MRU, movimento retilíneo uniforme, que é o que a gente chama de equilíbrio, tá? Equilíbrio, veja bem, tá? A lei da inércia, essa primeira lei de Newton, ela fala de equilíbrio dos corpos. Então fique atento para isso aí, ok? E nós temos 2 tipos de equilíbrio. Nós dissemos que um corpo está em equilíbrio quando se encontra nos seus estados preferenciais na natureza. Quais são os estados preferenciais? Repouso ou MRU. Esses são os estados preferenciais. Por que preferenciais, gente? Porque para não ficar desse jeito, alguém externo tem que fazer força sobre ele, tem que ter força resultante sobre ele. E não é só alguém externo fazer força, essa força ela tem que ser, tem que produzir uma resultante, ela tem que produzir uma variação na velocidade do corpo, ou uma variação de direção, ou uma variação de módulo, de intensidade. Ou seja, ou eu aumento a velocidade, ou eu diminuo a velocidade, ou eu faço alterações na direção da velocidade, ok?
esses detalhes aí têm que ser levados em consideração. Os estados preferenciais, então, é manter-se em linha reta com a mesma velocidade ou permanecer em repouso. Aí eu tenho lei da inércia, princípio fundamental aí da inércia, né? É essa primeira lei de Newton. A lei da inércia diz que para a força resultante igual a zero eu tenho duas situações, uma de repouso e outra de MRU. Se eu estiver em repouso, se eu estiver parado, ou se eu estiver em MRU, essas duas situações são situações de equilíbrio. Nos dois casos eu tenho equilíbrio, só que um equilíbrio é estático e o outro equilíbrio é dinâmico. Tá? Separo esses dois tipos de equilíbrio, equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Estático é quando ele está em repouso e a tendência é permanecer em repouso. Dinâmico quando ele está em MRU e a tendência é manter-se em MRU. Tá? Então tome cuidado, gente, porque um corpo pode estar em movimento sem ação de força. Pode estar em movimento sem ação de força. Pode estar em MRU sem ação de nenhuma força? Pode. Com uma força só atuando sobre ele, ele pode estar em MRU? Não, porque se eu tiver uma força só atuando sobre ele, essa força será resultante, e a resultante será diferente de zero. E aí ou a velocidade vai aumentar, ou ela vai mudar de direção. Tá? Então se eu tiver uma única força atuando sobre ele, por exemplo, esse objeto aqui, ó, eu seguro esse objeto aqui. Se eu soltar, ele cai. Por que ele não cai agora? Por que ele mantém o seu estado de repouso? Porque eu tenho uma força impedindo que a outra força, que é a gravitacional, faça ele cair. Se eu solto esse objeto, quando eu solto esse objeto, ele cai. Por quê? Porque ele vai ter só a gravitacional atuando sobre ele. Essa gravitacional vai acelerar ele. Vai produzir aceleração, ou seja, vai tirar ele do equilíbrio. Aí o movimento pode ser retilíneo, mas não é mais uniforme, ele é uniformemente variado. Tem uma força resultante aqui diferente de zero atuando sobre ele. Então preste atenção a estes detalhes, tá? Se eu tiver ele em equilíbrio, ou de repouso, ou de movimento, eu tenho necessariamente mais de uma força atuando sobre ele. Por quê? Porque a resultante tem que dar zero. E aí ele mantém o seu estado de movimento em linha reta ou ele fica parado. É o objeto parado. Aqui. Está em repouso. Eu tenho uma força de reação ao apoio normal e tenho o peso dele. Duas forças atuando sobre ele. Uma está anulando a outra. E aí ele mantém o seu estado de equilíbrio estático, parado ali, né? Beleza? Aqui tem uma atividadezinha prática que eu vou deixar para os senhores fazerem, tá? Em casa. Está lá no livro de vocês, lá, não lembro exatamente agora qual é a página, mas tem essa 600 e alguma coisa, essa atividadezinha prática. Você usa um copo de vidro. O copo que você vai utilizar aqui de vidro é legal porque ele tem um peso maior, é mais difícil de você arrastar ele junto quando for puxar a folha de papel, tá? Só que tome cuidado também ao fazer esse experimento, tá? Uma folha de papel, essa folha de papel ela não pode ser muito fininha, tá? Não pode ser muito fininha, também não muito grossa, ter muita massa, e uma moeda. Se ela for muito fininha, o copo de boca muito largo e você botar a moeda dentro, essa moeda vai empurrar a folha para dentro. O papel tem que ficar sobre o copo, tapando o copo, e eu coloco a moeda em cima do papel para poder realizar o experimento, sem que a moeda empurre o papel para dentro do copo,
né? Ele tem que ficar plano, assim, tá tapando o copo, coloquei a moeda em cima, eu vou puxar o papel, a moeda vai cair no copo. Esse é o experimento que você vai fazer, tá? Esse experimento aí que você vai fazer em casa, essa atividade prática. E aí você vai fazer o seguinte, vai fotografar, vai filmar esse experimento, tá? Existem vários exemplos desse tipo de experimento aí, ou até outro parecido, que estão disponíveis no YouTube. Você pode pegar o vídeo aí, pode pegar essa ideia aí para o YouTube, procurar um outro vídeo e fazer um experimentozinho diferente. É algo muito simples, você filma ali, vai dar 10, 15 segundos, filma, publica, marca o @fisicamar, marca o colégio. Ah, mas eu não tenho rede social, como é que eu vou fazer? Salva o videozinho, manda no e-mail, tá? No meu e-mail aí para eu ver o experimento que você fez, tá? É legal fazer isso aí, tá, gente? Procure fazer isso aí, beleza? Vai ajudar na compreensão do princípio da inércia. Fala, Thales. A mamãe tá onde? A mamãe tá na cama, cuidando. Ah, gente, dá licença um minutinho que eu vou pegar a toalha pro Thales, capacete aqui. Seca direito, tá só enrolando a toalha. Pronto, já peguei a toalha para o Thales, voltando aqui então. Ok? Então você vai fazer esse experimento aí, vai mandar o videozinho aí pra gente, tá? Para você ver. Pergunta da Carol aqui. Carol, a folha tem que puxar rápido ou devagar? Para mandar no zap da escola. Pode mandar no zap da escola, pode mandar no e-mail, tá? Pode publicar ele e me marcar que eu vou ver o videozinho. Naqueles stories, se você tem Instagram aí, pode publicar lá e me marcar que eu vou ver. A folha tem que puxar ela rápido, Carol. Você dá um puxão único assim, tá? Dá esse puxão único. Só que tome cuidado como é que essa folha está depositada em cima do copo, tá? Porque se ela fizer força, quando você puxar, se ela fizer força sobre o copo, você vai derrubar o copo. O copo vai cair, vai ter uma força atuando sobre ele, você vai realizar um torque nele e ele vai cair. Então, procure pegar um copo que seja mais pesado, uma folha que seja um pouquinho mais lisa, não muito mole, para a moeda não empurrar ela para dentro, tá? E quando você dá esse puxão rápido, a folha vai sair e a moeda vai ficar. A ideia é comprovar a lei da inércia, que a tendência que o corpo tem é de permanecer em repouso. No caso, a moeda vai permanecer em repouso, tá? E o papel vai sair. Mas olha só, essa do copo é uma ideia. Tem uma outra muito interessante que é feito com uma garrafa PET. Você pega uma garrafa PET, coloca um objeto ali em cima, um papelzinho, você dá um solavanco, o objeto cai no interior da garrafa. Rafael está dizendo aqui, quando o copo quebrar, vai vir outra força chamada mãe e dar um sermão. É provável, tá? É provável. Por isso que eu estou dizendo. Estude o copo primeiro para ver se ele vai ter peso. Dá uma movimentadazinha ali. Dá um puxãozinho de leve assim para ver se não está fazendo muita força sobre a boca do copo. Capaz de derrubar o copo, tá? Faça as coisas com cuidado, não vai chegar, botar ali, pegar ali o papel, foda, daqui a pouco o copo pum, na parede lá, daí vem mãe, vem pai, vem polícia, vem tudo. E aí vai dizer assim, mas o professor que mandou fazer isso aqui, o professor mandou quebrar copo? Não, o professor mandou fazer um experimento para comprovar a lei da inércia. Essa aí é uma das formas, que está lá no livro de vocês. Ele explica no livro ali os procedimentos. Mas existem várias outras formas, tá? Se você der uma olhadinha rapidinho no YouTube, você vai ver que tem várias outras formas de se fazer isso aí, ok?
São vários exemplos, vários experimentos aí com lei da inércia, princípio da inércia, para comprovar ele. Bem tranquilo, tá? E é um experimento legalzinho. Tem alguns mais simples, né, com objetos mais caseiros, assim, que todo mundo tem em casa, e tem alguns com objetos um pouquinho mais sofisticados. Até a polícia dá tudo aí, né? Jogando copo na parede, o vizinho já denunciou, ó, tem um negócio aqui de violência domiciliar, no lado aqui estão jogando copo na parede. Pronto, dá polícia. No fim das contas é só você testando a inércia. Esse experimentozinho é legal, vale a pena você fazer, tá? Existem várias formas, como eu já disse. Escolha uma, faz o videozinho, põe lá o celular filmando, né? Faz o videozinho, manda no zap da escola, posta no Insta, marca o @fisicamar, marca o colégio para eu poder achar, né, isso aí. Se você só postar, de repente a gente não vê, porque vocês sabem que existe ali um algoritmo do Instagram que mostra pra gente só algumas coisas, então dê uma olhada. O pior seria se o copo fosse o favorito da mãe. Exatamente, né? Pode ser aquelas canecas também, tá, gente? Aquelas canecas de café, elas são mais pesadas, tem a boca mais grossa, assim, né? Fica mais fácil de apoiar um papel em cima e dar um puxão, tá? Com a caneca daquela ali também dá. E também não pega um papel muito grande, tipo uma folha de papel A4, A3 e um copinho desse tamanho. Aí você vai dar um puxão e tem uma área enorme para você trazer ali. Ok? Outra pergunta aqui do Lucas. Sir, é obrigado a usar uma moeda? Não. Qualquer objeto que tenha um peso qualquer que você possa apoiar sobre a boca do copo ali, sobre o papel, você pode utilizar, não precisa ser uma moeda, pode ser um objetozinho qualquer. Aqui, ó, isso aqui é um cartão na verdade não é um cartão, ele é um adaptador para uso de cartão, né? Esse adaptadorzinho aqui, ó, você pode usar ele lá, de boas, vai funcionar. Só que tem que ver se o papel não vai arrastar ele aqui, né? Se não tiver muito atrito com o papel, é capaz de arrastar ele porque ele é muito levezinho. Tem aqui uma moeda fake também, ó. Algo desse tipo aqui, moeda de joguinho. Também pode utilizar. Um pendrive menor do que esse aqui é muito grande. Mas um pendrivezinho pode utilizar. Qualquer objeto aí. Isso aqui é uma lupa. Uma lupinha. Tá? Distorce as imagens aí. Essa lupinha aqui também pode utilizar. Então pode ser um brinquedo do Kinder Ovo. Pode! Legal, ideia legal. Você pega aqueles dinossauros, aqueles bichinhos do Kinder Ovo, né? Põe em cima do papel, dá um toquinho e puff, lá dentro do copo. Ele vai cair dentro do copo, o papel vai sair. Pode ser um objeto desse. Ideia legal, gostei da ideia. Sugestão muito legal. Beleza? Prosseguindo então. Vamos ver aqui o que a gente entendeu até agora. Primeira pergunta que aparece aí, isso é do Praticando Aprendizado, que está lá na página 646 do livro Adaptação de Física do Sistema pH, tá? Que vocês devem ter recebido aí. O Adaptando Física, volume 5, acho que é, página 646. Qual é o valor da força resultante que atua em um corpo que se encontra em repouso sobre uma mesa? Alguém poderia responder para mim aí no chat essa primeira pergunta? Qual é o valor da força resultante que atua em um corpo em repouso que se encontra em repouso sobre uma mesa? Tá? Qual é o valor da força resultante? Alguém? Alguém vai falar aqui? Eu vou falar? Qual é o valor? Qual é o valor? Qual o valor da força? Bora lá responder? Eu tenho um gráfico aqui que mostra gente assistindo e mostra gente no chat. Tem gente assistindo e não está no chat.
Quem não entrou no chat aí, entre, por favor, tá? Para responder. Qual é o valor da força resultante que atua em um corpo que se encontra em repouso sobre uma mesa? Tem um corpo parado em cima de uma mesa. Qual é a resultante das forças que atua sobre ele? É uma pergunta aqui. Sor, pode passar o teu e-mail? Sim, bora lá, o meu e-mail novamente. Prof. Marcão, sem acento, né? Física arroba gmail.com profmarcãofísica@gmail.com. O Zap, a comunicação via WhatsApp tem que ser feita através do colégio, é uma regra da instituição, tá? O volume, Thales. Desliga isso. Thales. O papai tá dando aula, Thales. Eu quero ficar aqui. Tu quer dar um oi pra galera? Ó, gente, o Thales tá aqui, veio aqui ver vocês. Dá tchau lá pra galera. Joga um beijo. Diga, vamos estudar, galera. Tá, agora presta atenção. Papai, essa mão não tá aparecendo? Vem mais pra cá, ó. Olha lá, o pessoal tá falando oi pra você. Mas essa mão é pra aqui, é aqui, pai. Ah, tá ao contrário, né? Uhum. Sabe por que fica ao contrário assim? Uhum. Porque a imagem ali é invertida, inversa. É a imagem enantiomorfa. Papai. Vai lá ver o teu desenho, vai. Oi, oi, oi. Ó, a Carol deu oi, o Lucas deu oi, a Lara deu oi. De oi, Lara. O Papai, Lucas? não é o... Papai, eu tava assistindo o Lucas Neto lá na escola. Tu tá assistindo o Lucas Neto? Não pode ficar assistindo o Lucas Neto. Tem mais o nome. O nome do meu aluno é Lucas, mas não é o Lucas Neto. Tem o Lucas, tem a Lara, tem a Elô, o Heitor, todo mundo ali, ó. Tá? O Rafael, tá? Todo mundo ali. Gente, a resposta da primeira pergunta aí. Qual é o valor da força resultante que atua em um corpo que se encontra em repouso sobre uma mesa? Gente, se o corpo estiver em repouso ou se estiver em MRU, lembre-se dessa definição de equilíbrio. Olha só, a força resultante tem que ser nula, tem que ser igual a zero. Se eu tenho equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, né, ou repouso ou MRU, a resultante das forças é igual a zero, beleza? A segunda pergunta. Um carro se desloca em linha reta com velocidade constante. Qual é a força resultante que atua no carro? Olha só, novamente, uma situação de equilíbrio. É muito barulho isso aí, Thales. Se ele está em MRU ou se ele está em repouso, a força resultante tem que ser igual a zero. Não sei. Gente, olha lá, primeira e segunda questão, duas situações de equilíbrio. Essas duas aqui, ó. Repouso, equilíbrio estático, MRU, equilíbrio dinâmico. Nos dois casos, a resultante das forças tem que ser igual a zero. Lembra que falei que somente uma força atuando num corpo vai produzir resultante e vai variar a velocidade dele? Ou muda a direção da velocidade ou muda a intensidade. Nos dois casos, você tem variação de velocidade. Se tiver variação de velocidade, não é uma situação inercial. Beleza? Então, tanto na primeira pergunta aqui quanto na segunda pergunta, a resultante das forças tem que ser zero. Ok? Zero. Resultante das forças, zero.
Cara, no sofá assistir, vai ficar Papai, doendo a meu perna do papai. dedo tá doendo. Vai pedir pra mamãe injeção rapidinho. Tá bom. Tá, beijo. Ok. Beleza? Entendido, Carol? Aí, resultante das forças igual a 0. Próxima pergunta ali, né? Por que o uso do cinto de segurança é tão importante? Essa resposta ela pode ser dada de várias maneiras, tá? Usando as suas palavras. Mas o conceito físico envolvido aí é o da inércia. O uso do cinto de segurança é importante porque é ele que vai fazer uma força externa sobre o nosso corpo para que em um momento de colisão, ou de uma batida qualquer, ou de uma freada brusca, o corpo que está em movimento receba uma força externa que pare esse movimento. Senão o carro vai receber uma força externa que vai parar o movimento, mas você não. Aí a tendência que você tem é de continuar em movimento. Uma das brincadeiras favoritas do Thales quando está no carro, acabou de sair daqui, é que eu pegue o carro em descidas especialmente e fique dando solavancos no freio, assim, daí o carro vai fazendo isso. Ele está na cadeirinha lá atrás, está com aquele cinto de 3 pontas, né? Está bloqueado aqui, bloqueado aqui. Ele tem, na verdade, aí pontos fixadores em todos os lados, então ele fica bem bloqueado ali. Aí ele vai batendo cabeça assim, né, nas bombadas que eu dou no freio. Ele acha aquilo máximo, engraçadíssimo demais. E também quando faz esse tipo de movimento assim, né? Uma curva para a direita, uma curva para a esquerda, você faz um movimento ali. É a inércia atuando. Se você está indo em linha reta e de repente faz uma curva para a esquerda, uma curva para a direita, aí, né, qualquer sentido que seja, você vai perceber que a tendência sua é se manter em linha reta. Aí você tem que ter alguma força externa atuando sobre ela. Para quem já andou de transporte público, de busão aí, já experimentou isso, né? Você está sentadão lá no busão, tranquilo, de repente, mete o pé no freio. Meteu o pé no freio, você vai para frente. O Lucas, meu avô fazia isso quando eu era criança. Não era divertido, Lucas? É muito divertido. Ele acha o máximo, né? Se a mãe dele tá junto, dá briga. Mas quando tá só eu e ele, eu faço. Ele acha o máximo. Aqueles trancos acelerados, acha o máximo aquilo ali. É a inércia atuando. Se você tiver no ônibus, você sente isso também. No ônibus tem aqueles negócios puta merda ali que a gente tem que ficar segurando e coisa e tal. Se o cara dá uma freada ou dá uma acelerada, a tendência é embolar todo mundo. É embolar todo mundo ali dentro. O pessoal que está atrás vai tudo para frente se dá uma freada, o pessoal que está na frente vem tudo para trás se dá uma arrancada muito forte. Isso é bastante comum. Quando eu tinha 14, 15 anos, um dos primeiros empregos, acho que é o primeiro, segundo emprego que eu tive, eu trabalhei como cobrador de ônibus. Ficava sentadinho. Naquela época, aqui em Joinville ainda, né? Os passageiros entravam pela porta de trás e desciam pela porta da frente. Aí logo na entrada, na porta de trás, tinha ali um lugarzinho para eu ficar ali cobrando passagem das pessoas. Não tinha esse cartão eletrônico que tem hoje. Aí as pessoas entravam, pagavam a passagem ali e normalmente ficava tudo meio embolado por ali, né? Ou não passavam já direto na catraca, no registro ali para ir mais para frente, ficava embolado por ali. Um motorista que trabalhava naquela linha comigo, ele metia o pé no freio do ônibus, porque aí quando ele metia o pé no freio a galera se embolava e ia para frente, dava alguns passos para frente. Eu perguntei uma vez para ele, por que tu dá essas freadas assim? Ele, para ajeitar a carga, porque o povo fica tudo lá atrás. Então quando eu dou uma freada, eles vêm mais para frente aqui, mesmo que seja um passinho aí, umas 3 ou 4 freadas, eu já ajeito a carga dentro do ônibus.
O Figura usava essa estratégia da inércia para fazer isso aí. E aí está a explicação, né, do uso de cinto de segurança, porque ele é tão importante. O passageiro que está em pé no ônibus, nos ônibus coletivos aí da cidade, nem cinto de segurança tem, né? Acho que não, mas naquela época não tinha. Acaba atuando sobre o corpo, fazendo essa força parar, tá? Última questão: considere uma pessoa descendo de paraquedas com velocidade constante. Qual é a força resultante que atua na pessoa? O miserável é um gênio, é verdade, Lucas, o bicho era uma figura. Ele ajeitava o pessoal dentro do ônibus desse jeito aí. Às vezes tinha gente que gritava: dá um passinho pra frente aí, porque não tem mais como, o cara querendo entrar lá na porta do ônibus, socando ali, dá um passinho pra frente aí, ninguém se mexia. Ele, pá, o pé no freio, a galera, vupt pra frente, dava uns 3 passinhos pra frente lá e já ajeitava a carga na hora. O Figura era terrível, tá? Então olha só, gente, última questão aqui: considere que uma pessoa descende de paraquedas com velocidade constante. Qual é a resultante das forças? Se ele está descendo de paraquedas, né, movimento retilíneo, vertical, com velocidade constante, a resultante das forças é igual a zero. Quando eu falo aqui, ó, velocidade constante, se eu falo velocidade constante, eu estou considerando o vetor velocidade, né? Vertical e para baixo, constante. Não tem força resultante atuando sobre ele. Fica resultante das forças igual a zero. Beleza? Olha outra questãozinha aqui, ó. Imagine um bloco de 40 newtons de peso suspenso por um fio. Qual é o valor da força de tração sobre o bloco? Gente, eu tenho esse bloquinho verde que está aí, né? Este bloquinho verde está aí, ele está suspenso por um fio preso no teto, como se fosse um penduricalho qualquer, esses brinquedinhos aí de criança, né? Está preso por um fio ali. A tração, ela tem que ser igual ao peso, porque se eu tenho uma força para cima e uma para baixo, e elas são iguais, elas se anulam. Aí eu tenho resultante zero. Se eu tiver resultante zero, eu tenho equilíbrio. Se eu não tiver resultante zero, ou seja, se eu tiver mais força para cima ou mais força para baixo, a resultante dessas forças vai acelerar o objeto, ele não vai ficar em repouso, tá? Então, tanto para cima quanto para baixo eu tenho que ter o mesmo valor de força, ou seja, a tração no bloco é 40 newtons também. Na mesma linha de pensamento, eu resolvo a questão próxima aí da pessoa. Olha só, a pessoa está sentada, ela tem 400 newtons de peso. Qual é o valor da força que a cadeira exerce sobre ela? Se ela faz 400 sobre a cadeira faz 400 sobre ela. Se não tiver forças iguais para cima e para baixo, ou ela desce acelerada ou ela sobe acelerada. Como ela não está nem descendo nem subindo, as forças são iguais, tanto para baixo quanto para cima. Então eu tenho 400 newtons para baixo, eu vou ter 400 newtons para cima também. Beleza? Atividade da semana. Crie em sua casa um experimento que demonstre a primeira lei de Newton, lei da inércia, que é aquele experimento que eu falei ali, tá? Faça um vídeo, uma foto e poste em suas redes sociais. Marque o Colégio Conexão e o @FísicaMar. Coloque também a tag #inércia, tá? Essa tag aí é legal para a gente ver quantos foram feitos e fazer uma comparação. Então, se você tem uma rede social ali, Facebook, Instagram, Twitter é muito mais difícil para eu observar, né? O TikTok também, mas se você quiser publicar lá e colocar, coloque. Eu vou tentar achar
Se não, mande no WhatsApp da escola, ou mande no meu e-mail, ou mande para o e-mail da escola, e também vale, tá? Situações diversificadas. E outra, resolver a situação problema descrita na página 644. Na página 644 tem uma situação problema ali que fala sobre lei da inércia. Peço para vocês resolverem ela lá, entrarem lá e resolver. Valeu, galera, obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus. Beijo, tchau, fui.